começar aqui lembrando, nesse esquema, que a dupla fita de DNA ela é antiparalela, né? Então, os nucleotídeos são ligados em posição invertida em uma das fitas em relação à outra. Quando vai ter a replicação, essas fitas se abrem, né, em função da ação de enzimas da família das helicases, que fazem a quebra das pontes de hidrogênio que ligam as duas fitas. E na sequência, a gente vai ter a adição de primers pela ação das enzimas primases aqui, tá? Esses primers, eles são de RNA, mas os nucleotídeos aqui que são adicionados, eles também só conseguem se ligar com a fita molde, que é essa que já tá, né, que o organismo já tem ela pronta. Ele só consegue fazer essa ligação se os nucleotídeos forem também pareados de maneira invertida. Então, eu tenho que ligar aqui um nucleotídeo com a ponta 3' hidroxila com outro que está com a ponta 5' fosfato, tá? Então, nesta fita, ok, tá feito. E na outra fita? Se o primer tiver nesse mesmo sentido, a gente não vai conseguir fazer ligação. Por quê? 5' fosfato com 5' fosfato não é antiparalelo, não faz o pareamento, tá? Então, a primase não consegue fazer. A forma de resolver isso é colocar esse pequeno fragmento aqui de nucleotídeos numa posição invertida. Então, vai ligar aqui o 5' fosfato em relação ao 3' OH de maneira realmente antiparalela. Nesse caso, o que vai acontecer? A partir dos primers aqui, que foram adicionados nas duas fitas molde, né? A gente vai poder ter a ação da enzima DNA polimerase. O que ela precisa para funcionar? Ela precisa obrigatoriamente de uma extremidade que tem hidroxila livre, tá? Aonde ela vai adicionar um novo nucleotídeo e vai ali fazer a ligação fosfodiéster. Então, nesta fita aqui de baixo, é a fita que a gente chama de fita contínua, né? A DNA polimerase vai adicionando nucleotídeos na sequência, tá? E assim sucessivamente até o final da fita molde. Nessa outra aqui de cima, a gente está falando da fita descontínua. Então, a gente vai ter também a ação da DNA polimerase, adicionando nucleotídeos a partir da hidroxila livre, tá? Só que o que acontece? Aqui a gente fez só um pedacinho da cópia da fita molde, né? Então, precisa retornar e fazer a replicação também nessa outra região. Então, vai ser adicionado aqui um novo primer, vai ficar uma hidroxila livre e a gente vai ter a adição de volta de nucleotídeos. Qual que é o resultado disso? Essa fita aqui de cima, esta fita molde aqui de cima, ela gera a síntese de um DNA novo na forma de fragmentos. Enquanto que na fita de baixo aqui, ela gera um DNA contínuo, tá? Um DNA por inteiro, vamos dizer assim. Então, essa fita aqui de cima a gente vai chamar de fita descontínua ou de fita atrasada, tá? E essa daqui de fita contínua. Esses fragmentos depois, a gente vai passar por uma etapa onde vão ser retirados aqui os primers, tá? Tanto na fita descontínua quanto na fita contínua. E na fita descontínua, a gente vai ter a ação das enzimas da família da DNA ligase, que vai ligar esses fragmentos aqui. Lembrando que eles se chamam de fragmentos de Okazaki, tá? E aí a gente fecha a replicação com duas novas moléculas de DNA que conservam a informação que tinha nas moléculas originais, né? Então, na fita parental aqui, 5' fosfato, e na fita parental aqui, antiparalela, 3' OH, tá? O que a gente tem que lembrar aqui de importante? O que é mais importante? Tudo é importante, né? A prof sempre diz que tudo é importante. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar de alguns pressupostos, né? As fitas de DNA, elas sempre vão se parear de maneira antiparalela, ou seja, os nucleotídeos vão se ligar de forma invertida. Tá? Outra coisa importante de lembrar, durante a replicação essas fitas vão ser copiadas bidirecionalmente, mas ao mesmo tempo. Então, precisa conseguir replicar tanto uma quanto a outra, indiferente do sentido ser 5' ou 3' da fita molde, tá? E a DNA polimerase sempre precisa daquela hidroxila livre, ligada ao carbono 3', né? Para fazer a ligação fosfodiéster. O que vai resultar disso?
que quando a gente tem a síntese de DNA, sempre vai ser necessário colocar os primers em orientações invertidas em cada fita molde, né? Deixando um grupo hidroxila livre, tanto na fita que vai gerar o fragmento contínuo, quanto na fita que vai gerar os fragmentos descontínuos, né? Os fragmentos de Okazaki, tá? E aí, isso vai fazer com que toda nova molécula de DNA, aquela que a gente desenhou aqui, fazendo os pedacinhos, crescendo, ela seja sintetizada no sentido 5'-fosfato, 3'-OH. E aqui todo mundo entendeu, né? Só que não, né? Então vamos dar uma fechada aqui. O que significa dizer que a gente tem a síntese de DNA no sentido 5'-fosfato, 3'-OH, tá? Isso quer dizer que o primeiro nucleotídeo adicionado à fita nova de DNA é sempre um nucleotídeo que vai ter um fosfato livre, tá? E aí ele vai deixar do outro lado dele próprio uma hidroxila que é necessária para fazer a ligação fosfodiéster lá pela enzima DNA polimerase, tá? E isso vai acontecendo sucessivamente com os demais nucleotídeos. Até que chega no final, né, da adição do último nucleotídeo, esse último nucleotídeo não faz ligação fosfodiéster e, portanto, vai deixar uma extremidade livre 3'OH, esta última aqui. Gente, espero que tenha resolvido, melhorado ou tenha, no mínimo, ajudado vocês em relação à aula da semana passada, ok? Abraço!